Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? É a tia Amanda e hoje nós teremos aula de História. Eu estarei falando com vocês sobre o regime militar, que também ficou conhecido como ditadura militar e durou bastante tempo na nossa história, mais de 20 anos. Vamos ver? O regime militar. A população brasileira viveu sob o governo militar entre os anos de 1964 e 1985. Durante esse período, os militares interromperam os mandatos de muitos políticos, como os deputados e os senadores. Além disso, a população perdeu uma série de direitos, entre eles de eleger o seu presidente. Por esse motivo, o período também ficou conhecido como ditadura militar. Durante o regime militar, apenas militares de altos cargos podiam se candidatar à presidência, e as eleições ocorriam de forma indireta, ou seja, só alguns políticos votavam e não havia participação da população. Além disso, houve muita repressão a qualquer pessoa ou grupo que fizesse oposição ao governo. Funcionários públicos e até militares que eram contra o governo foram demitidos e greves, passeatas e manifestações populares foram proibidas. Quem fazia oposição ao governo poderia ser preso, torturado e até mesmo morto, em decorrência dos maus tratos. Os presidentes militares. Ao assumir o governo, os militares prometeram desenvolver a economia brasileira e devolver o comando do país aos civis em um curto período de tempo. Isso iria acontecer após novas eleições para presidente. Porém, não foi isso que aconteceu. Durante os 21 anos em que os militares ficaram no poder, o Brasil teve 5 presidentes e foram criados decretos chamados Atos Institucionais. Eles estabeleciam leis de acordo com a vontade dos presidentes, sem que houvesse aprovação de deputados e senadores. Vamos falar sobre o governo de Castelo Branco. O general Humberto de Alencar Castelo Branco foi o primeiro a assumir a presidência da República no regime militar. Seu governo durou de 1964 a 1967. Em seu governo, extinguiu todos os partidos políticos e autorizou apenas 2 partidos novos: a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, partido do governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que era dos políticos que não apoiavam o governo. Desse modo, o governo conseguiu monitorar e combater as ações políticas dos opositores, que ficavam todos reunidos em um só partido. Vamos falar agora sobre Arthur da Costa e Silva. Em março de 1967, o general Arthur da Costa e Silva assumiu a presidência da República. Nesse mesmo ano, o Congresso Nacional aprovou a nova Constituição do Brasil, sob protesto do MDB, o partido opositor. Em meados de 1968, ocorreram manifestações contra o governo militar em diversos locais do Brasil. Em resposta, o presidente decretou o Ato Institucional número 5, conhecido como AI-5, que autorizava o governo a proibir manifestações políticas populares e a interromper o mandato de qualquer político que fizesse oposição ao governo. Agora vamos falar sobre o governo de Emílio Garrastazu Médici. O general Médici assumiu a presidência em 1969, após o afastamento do presidente Costa e Silva por problemas de saúde. Durante seu governo, com o decreto de ato institucional que previa a pena de morte para aqueles que realizassem ações contra o regime militar, o número de perseguições políticas aumentou. Foi um momento, turma, em que diversas pessoas foram presas, torturadas e obrigadas a deixar o país por discordarem do governo. Por essa razão, os anos de administração de Médici também ficaram conhecidos como Anos de Chumbo. No governo de Médici, o Brasil também passou por uma rápida industrialização e a economia teve grande crescimento, impulsionando a base de empréstimos estrangeiros. Esse crescimento ficou conhecido como milagre econômico. Como os meios de comunicação passavam por censura, não era divulgada as notícias que pudessem abalar a imagem do governo. Assim, muitas pessoas viviam sem conhecer a real situação do país
e parte da população realmente acreditava que o Brasil passava por um dos melhores momentos da sua história, mesmo com a repressão, tortura e até mesmo morte de quem agia em oposição ao governo. As conquistas esportivas eram exploradas pelo governo, que se aproveitava delas para fortalecer a imagem de que o país passava por um período de crescimento. Em 1970, a seleção brasileira de futebol conquistou o título da Copa do Mundo. Na foto, Pelé exibe o troféu. Agora vamos falar sobre o governo de Ernesto Geisel. Em 1974, o general Ernesto Geisel assumiu a presidência da República. Diferente de Médici, Geisel enfrentou problemas econômicos logo no início da sua gestão, pois o mundo vivia uma crise por causa do aumento do preço do petróleo. Devido à fase ruim da economia, a insatisfação popular com o governo aumentou. Diante disso, o presidente anunciou um plano de transição do regime militar para o governo de civis, processo que ficou conhecido como abertura política. Ainda assim, Geisel garantiu que o processo ocorresse de maneira lenta e controlada pelo governo. Com isso, terminou seu mandato assegurando que os militares permanecessem no poder por mais alguns anos. Vamos falar agora sobre o governo de João Figueiredo. Em 1979, o general João Figueiredo assumiu a presidência com o compromisso de dar seguimento à transição do governo militar para o governo civil. No mesmo ano, foi aprovada a Lei da Anistia, que permitia o retorno dos exilados políticos ao Brasil. Além disso, os partidos Arena e MDB deixaram de existir e foram criados outros partidos, por exemplo, PMDB, PDT e o PT. Em 1983, ocorreram grandes manifestações pelo fim da ditadura militar e por eleições diretas. Essa campanha ficou conhecida como Direta Já, que contou com grande apoio da população. Apesar disso, o Congresso Nacional não aprovou o estabelecimento das eleições diretas. Oi, turma! Bom, na próxima aula a gente vai continuar falando sobre a ditadura, mas agora vocês farão as páginas 82 e 85 e o exercício do caderno. Qualquer dúvida, eu estou lá no Zoom, no WhatsApp ou no Class. Um grande beijo no coração, até a próxima aula, turma! Tchau, tchau!